A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, viva a felicidade com quem você ama. VIP Car Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Espegato Premium. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela, minha revolucionária. Não, você não é? Você acha que não é revolucionária? Só um pouquinho, mano. Depende do ponto de vista, né? O que seria uma... Pois é, eu vou perguntar pra ela. Uma mulher revolucionária. É alguém que levanta uma bandeira? Levanta uma bandeira, milita por uma alguma causa. Uma causa. Milita, será? Acho que todos militamos por alguma causa, não? No fundo, sim. Fundo. Eu acho que... independente de lado, de posição, enfim. Temos que militar. Sobre nós mesmos, sobre né? Sobre nós mesmos, dentro das nossas famílias, enfim. Acho que sim, não sei. A vida é uma eterna revolução? Eternamente. Você acha? É luta, dia após dia. Tá bom, quem tá aqui hoje, vai? Programa do Avesso no ar, hoje é sexta-feira, mais um fim de semana. Graças a Deus, com chuva, hein? Não, mas não vai chover? Se verão, olha, gente, não quer dizer nada, mas parece que não veio muito, né, maninho? Que coisa boa, olha, verão não veio. Não teve aqueles dias vai terríveis. Mas você vai chegar em março. Março vai ser aquele verão do inferno. Parece que o inferno vai descer na terra, você vai ver. Não, mas eu perguntei isso pra nossa previsão, se, né, quer dizer que isso vai... Mas não tá meio longe? Falaram que não, tá meio longe? porque é um verão atípico, enfim, ótimo. Tá bom, então vai. Gosto assim. Gosta? Gosto. Tá bom. Vai dar dia bom, então, amanhã. Mas vai dar dia bom, né? Amanhã vai dar dia bom? Amanhã é dia da gente pro Rincão. Amanhã vamos todos pro Rincão. Amanhã tem um baita evento da Som Maior. Cedão, né? Vai cedo pra lá, porque tem mutirão de limpeza, tem o Praia Limpa. Olha que tem música bacana, tem o Rafa Rosso, tem o nosso Jorge Nando fazendo música ao vivo, tem um baita espetáculo de teatro na beira da praia. Que mais tem? Tem zumba. Mutirão de limpeza, tem zumba, tem aulas tem de exercício. Meu Deus, cara, você tem que ir pro Praia Limpa amanhã. E o Homero falou que dessa semana inteira, sábado vai ser o dia aproveitável. Então amanhã. Então, aproveita, Rincão, vai estar lindão. Na plataforma norte, desde cedinho, tá bom? Fechou. E mutirão de limpeza, leve a sua força de vontade. A gente vai distribuir luvas e sacos de lixo pra essa causa muito bacana. O Maninho estará lá de sunga. Claro. Sunguinha. Sunga da Som Maior. Bronzeado, pra ficar vermelhinho. Não? Vermelhinho. Vermelhinho não tem a ver com o nosso programa de hoje. É a cor do programa de hoje, branco, não é? Pode ficar branco. Marlene Socas, bem-vinda ao programa da vez. Eu ia vir de vermelho, mas nem tu veio de vermelho, Marlene. É um pouquinho, né? Não, tá mais rosado aí, tudo bem? Tudo bem, mas o coração é vermelho e tá do lado esquerdo do peito. O coração é vermelho e tá do lado esquerdo do peito, Marlene, é assim mesmo? Olha só, né? Não tem como impedir isso. Não tem como, ele é vermelho e tá no lado esquerdo. Sempre foi vermelho? Sempre teve do lado esquerdo? Sempre. Sempre, Marlene, desde cedo? Todo mundo. Todo mundo? E o meu também, e o meu um pouquinho mais corado. Mas menos pros daltônicos, né? Que daí eles não sabem que cor que eles estão enxergando, né? Aí pode ser um verde, uma... Marlene, no nosso roteiro tá aqui, ó, Marlene Socas, militante política. Por Você ainda é considerado uma militante? Sim. Foi e ainda vai ser? Foi. Sempre será, Marlene? Sim. Sempre. Enquanto tiver pernas, né, para andar na avenida, esse meu samba eu vou tocar em frente. Mas começa quando essa história de militância política? Olha, começa quando eu era criança, que eu tinha 9 anos, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro da Segunda Guerra. Quando terminou, eu estava com uns 11 anos, né? E fui para a rua atrás dos comícios, celebrando a vitória contra os nazistas. Os nazistas, os fascistas, os nazistas alemães e os fascistas italianos, que são ideologicamente nossos inimigos, até hoje inimigos da democracia, da humanidade, não só da Marlene Socas, né, mas da humanidade inteira. Então, quando o fascismo ergue a cabeça em algum canto, a gente vai tentar segurar. Não, essas ideias não, porque a humanidade já reprovou. Mas militante política por quê? Porque você se envolve diretamente com partidos políticos, é isso? Não é só isso, não é só. O meu envolvimento é com a humanidade. É um envolvimento direto com os direitos das pessoas, por exemplo. Que esses direitos, eles são limitados de acordo com o governo vigente.
Numa monarquia tem um conjunto de direitos, ou nem havia na época, né? Ela aparece com a Revolução Francesa, os direitos humanos, que é uma cria da Revolução, vocês falarem em Revolução ainda há pouco. Os direitos humanos foram aquilo que eles criaram justamente depois da Revolução Francesa. E a gente tem até hoje, só que ele não é muito respeitado. Então, dependendo do governo, se é uma ditadura, esses direitos humanos são cerceados, são limitados. Por exemplo, quando eu fui presa, o direito, nós tínhamos em tese, né, em teoria, o direito a um habeas corpus, mas foi negado pelos militares. Eles negaram o direito ao habeas corpus. Você foi presa em? Em 1970, eu estava em São Paulo, lutando contra o golpe militar de 64. E fui presa em São Paulo. Se arrepende de ter lutado ou não? Nunca? Não, nem dentro da cadeia, nem quando estava nas torturas. Eu não me arrependi porque eu sabia que era um preço a pagar. É essa a relação da gente com as coisas. É um preço a pagar, eu aceitei o preço de morrer. A minha vida já foi doada ali, não morri. Ficou quanto tempo presa? 2 anos e 2 meses. Mas aqui, agora o seu telefone tá fazendo barulho, Marlene. Vamos ter que desligar aqui, peraí. Vamos botar vamos botar no silencioso. Estão mandando o WhatsApp pra você. Aqui, vamos ver, peraí. Enquanto isso, 988340678 pro ouvinte que quiser mandar perguntas, sugestões, enfim, aqui pro avesso, né, Maninho? Isso mesmo. Então, Marlene, você vai presa em 1970. Mas como é que foi? Eles simplesmente chegaram, te pegaram? Não, eu fui entregue por um outro cara que também... tu desliga para mim. Que foi preso antes de mim e foi muito torturado. E em determinado momento das torturas ele revelou um encontro comigo, como ele revelou de outras pessoas também que foram presas. E aí, quando eu estava num ponto de ônibus esperando por ele, né? Era de tarde, 3 horas assim, mais ou menos. E aí chegou ele com a polícia, ele chegou com óculos escuros. Te mostrando. E aí os policiais tiraram o óculos dele para mostrar os olhos dele. Ele estava com sangue derramado em torno dos olhos aqui. Ele deve ter recebido muito soco no olho, né? Que derramou, houve uma hemorragia ali, deixou ele, como diz assim, fica quietinha porque esse vai ser o teu destino, né? E você ficou quieta? Claro, o que eu podia fazer com 3, 4 militares ali do meu lado? A paisana, né? Claro. E o que a tortura queria com você? Queria que você denunciasse outros não revelou membros. Ninguém, não falou, ficou quieta, preferiu... Não, houve um momento que eu fraquejei, só que assim, era uma evidência muito grande. Dentro da minha bolsa de mulher é uma loucura, tem de tudo, né? Aí tinha um bilhetinho de um companheiro marcando um encontro em tal lugar, num lugar que a gente conhecia tal hora, só ficava faltando onde é que era, né? Para aquele bilhete. Então, eles encontraram aquele bilhete na minha bolsa. Eu devia ter destruído o bilhete assim quando eu recebi. Não destruí, foi um erro, né? Um erro, uma falha. Então, aquilo era uma evidência. E contra uma evidência é muito difícil de tu... Né? Quantos anos tu tinhas nessa época? Ai, tem que fazer as contas. Acho que... 70? Você é de 34, 70, você falou? Não, eu estava com os... 30 anos? 40 a... Mais, 40... 30, isso, mais um pouquinho. 35, exatamente, 35. Você ficou 3 anos presa? 2. Há 2 anos foi direto 2 preso? meses, foi direto. Sendo torturada todos os dias? Não, a gente é torturada numa arrancada, assim. No início? Fiquei 12 dias, no início, fiquei 12 dias na Operação Bandeirantes, fui torturada durante os 3, 4. Né? Como é a tortura? Tu tá numa cadeira, eles... tiram a roupa, porque todo mundo é obrigado a tirar a roupa. Isso já te deixa numa situação... Isso. Um dos objetivos é esse, deixar nessa situação meio situação deplorável, você já fica... nua, na frente de um monte de homens. E nós estamos falando de 1970, né? Quer dizer, não é na época de hoje. Que hoje é com mais facilidade. Na verdade, já fica nua pelada fácil. Eu nasci em Laguna, então eu já vestia, né, Marlene? Manda nudes, Marlene. Eu ia pra praia de biquíni e tudo, nunca tive problema com a minha nudez, né? E não me sentia, assim, muito envergonhada, não. Mas qual era o outro objetivo de tirar roupa?
É porque os órgãos sexuais estavam ao alcance de um choque elétrico. Começou a chegar pergunta para ti aqui. É mesmo? Você está preparada para responder, Marlene Soca? O que eu não souber, eu digo que não sei. Seguinte, o Rogério de Araranguá, Marlene, está perguntando qual o sentimento de uma histórica militante de esquerda que lutou contra o autoritarismo, ver o partido que representou esse sentimento, que é o PT, acabar com o ideal e mergulhar numa roubalheira generalizada. Eu discordo inteiramente. Essa roubalheira generalizada foi criada pela Rede Globo e por todas as emissoras do conjunto de mídias que é da classe dominante brasileira. O que está acontecendo com Lula é uma perseguição judicial forjada, formada. Está provado que o triplex não é dele, nunca foi dele. Talvez ele tenha visitado para comprar. A esposa dele foi lá, entrou num programa de compra, mas ele mesmo desistiu, que ele disse, ele comentou com a esposa, como é que eu vou morar aqui? Quer dizer, o povo ia todo mundo atrás do Lula, né? Ele não ia ter sossego. Ele disse, eu só vou ter sossego no Dia dos Mortos e num outro dia que ele disse, um outro feriado nacional. Então, eles resolveram não morar ali por uma dessas razões. Então, outras não sei. Você conheceu o Lula pessoalmente? Não conheci. Conheceu? Não conheci. Das figuras políticas, qual que você conheceu? Dessas grandes figuras políticas de hoje, você conheceu alguma pessoalmente? específica? Pessoalmente, de conversar. Eu conheci o Getúlio de ver, né? Ele passou na minha rua quando foi candidato, Getúlio Vargas, quando ele era candidato a senador ou presidente. Ele passou na rua Tiradentes, em Florianópolis, e eu morava ali. Então, assisti. E também acompanhava a história do Getúlio. O João Goulart, naquela época não havia televisão, então a gente ia para os comícios na rua. Conheci o Carlos Lacerda, visitei o Palácio Guanabara, que era governador do Rio de Janeiro, que foi um dos golpistas contra Getúlio Vargas, né? Mas eu queria responder para essa pergunta, que acha que o PT mergulhou numa roubalheira. É tudo falso. Não encontraram nada contra a Dilma. A Dilma foi golpeada, recebeu um impeachment por um crime que ela cometeu, que foram as pedaladas fiscais, mas que até então não era crime, todo mundo fazia. O Fernando Henrique fez de monte e nunca foi incomodado por causa disso. O próprio Lula também fez as pedaladas fiscais, que é assim, tu pegar um dinheiro que tu não tens o dinheiro para pagar uma conta, tu pega de uma outra conta. Eu acho que é isso aí, né? Pedalada fiscal é isso. Se tu não estás devendo aqui, tem uma data para pagar, para acertar aquele pagamento, tu não tens aquele dinheiro, tu pega emprestado de um outro lugar, tira de outro lugar, acerta e depois vai tentar de acertar esse. No meu entendimento, pedaladas fiscais é isso. Tu trabalha com dinheiro. Mas você acha que a Dilma tinha que continuar sendo presidente do Brasil? Por que não? A Dilma foi uma boa presidente? Tem muita gente que se queixa da Dilma. Para mim, ela foi. O governo do PT foi ótimo. Né? Como eles dizem, eles fizeram coisas boas para o povo e não faltou dinheiro. Não faltou, tinha dinheiro. Tinha dinheiro para aumentar os salários, tinha dinheiro para o Bolsa Família, tinha dinheiro. Meu filho fez o último ano dele de faculdade com FIES. Porque ele foi para a Bolívia, porque lá a odontologia era $100 por mês. A gente podia pagar, era bem barato na Bolívia. E alguns amigos fizeram medicina lá. E eu acompanhei o estudo do meu filho. Meu filho, quero saber o que é que estás estudando. Então, eu pegava o material dele, né, de faculdade, e vi que ele estava indo muito bem. Mas depois ele veio para o Brasil, ele fez uma transferência no último ano para não ter que ir naquele programa de validar, né? Tem uma prova que se faz. Isso, né? Valida. Mas é que demora muito, quantos anos, e aí ele não podia trabalhar. Então, ele fez a transferência no último ano. E aí, nesse último ano, aqui era muito mais caro do que na Bolívia. Eu e o marido, mesmo nós dois aposentados, não dava para pagar as despesas de faculdade dele. Então, fizemos o FIES. Foi feito o FIES para ele poder terminar e pagar o seu último ano. Você foi candidata a governadora, é isso? Fui. Como é que foi essa história, Marlene? Por que decidiu? Por que decidiu? Não, vou virar governador do estado. Tinha vontade de ser vai. governadora de estado? É assim, eu estava no Partido Comunista Brasileiro, que depois eu saí mais tarde, mas naquela época eu estava. Brigou com eles?
Discordei em função do golpe, que eu achava que o Partido Comunista Brasileiro não estava reconhecendo que as chamadas jornadas de junho de 2013, 2014, eu já percebi que ali era a armação do golpe e avisava para eles e para eles tomarem alguma atitude contra. Eles não... Aí não fizeram nada? Acharam que não, estás enganada, imagina... Os capitalistas não têm nada que reclamar do governo do PT, né? E no entanto, o golpe aconteceu. Mas você fala em capitalismo. O capitalismo é o mal do mundo, então, para o comunista? Sim, ele é um dos males do mundo e é gerador de males. O capitalismo é gerador de guerras, né? Guerras. Quer dizer, não só o capitalismo. Nós tivemos guerras na época das monarquias, na época do feudalismo, na época também do escravagismo, também tivemos guerras. Mas foi quando começou a propriedade privada e o domínio de pessoas sobre outras pessoas, de uma classe sobre outra classe de pessoas, é que as guerras começaram. Você não acha que uma mas no comunismo tem isso também. Não, no comunismo não tem guerra, porque tem mas tem pessoas liderando pessoas. Tem pessoa liderando, mas tu entra numa conversa. Por exemplo, os comunistas têm um slogan, uma palavra de ordem que é sagrada para nós, que se chama internacionalismo proletário. Isso significa que todos nós somos irmãos. Aí não tem essa de irmandade só para uns e outros, não, é para todo mundo mesmo. Então, quando tu vais dialogar de um país com outro, por exemplo, um país bem pobre, africano, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem médico, que não tem dinheiro, não tem comida, vamos ajudar. Não precisa que eles sejam obrigados. Como, Marlene? Ajudar mandando pessoas para lá, como Cuba fez aqui com o Brasil. Mandou médicos para cá, para os médicos cubanos irem trabalhar em região que os nossos médicos brasileiros não aceitavam ir, porque eram áreas de risco em favela, ou eram áreas de risco onde tem febre amarela, que agora está matando gente, porque o Temer, golpista, retirou dinheiro de vários programas relacionados com defesa, com um monte de coisas. Isso já está faltando. Eu não posso afirmar, assim, para vocês categoricamente, que esse surto de febre amarela seja consequência da política do Temer. Mas isso vai aparecer mais tarde. Eu já estou colocando para vocês como uma suposição. Porque o que é que o Temer fez assim que o golpe se instalou? Mas você está falando muito de golpe, é muito chato isso aí. Eu não quero falar isso. Mas que... Muito chato, muito chato. Não é questão de ser chato. Vamos falar o seguinte. Não é questão de ser chato. Não é de tu... Você vai ficar falando de golpe, aí metade das pessoas vão dizer que não é, entendeu? Então, tortura não é pior do que golpe? E vocês me perguntaram sobre tortura? Sim, mas é histórica, né? E golpe também é histórico. O golpe contra Getúlio... Tem gente aqui dizendo o seguinte, escutar alguém com conhecimento esclarecido é outro nível, parabéns a essa guerreira, estou apaixonado por essa mulher, tá? Por outro lado, tem ouvinte falando que é louvável seu histórico, Marlene, porém a defesa de olhos fechados para essa gente dói nos ouvidos. Estão perguntando da irmandade do Maduro para com o seu povo. Eu não tô de olhos fechados, gente, eu tô de olho aberto, olho tão aberto que eu discuti com o Partido Comunista, que o Partido Comunista estava divergindo de mim, e eu disse, vem um golpe, ele dizia que não. Aí eu fui falar com o PT, eu não sou do PT, nunca, Você foi, não foi? Sim, ajudei a fundar o PT. Fiquei 2 anos dentro do PT. Quando eu percebi que o PT tinha um viés eleitoreiro muito grande, aí eu saí, arrumei minha malinha e saí. Mas hoje o PT é o partido que está recebendo toda a carga. A carga de quem? Do golpe. É em cima do PT, é em cima do Lula, é em cima da Dilma. O que é que Marlene, os golpistas eles afundaram o país, querem? Marlene. Não afundaram, isso é mentira. Por que é mentira, Marlene? Olha a economia do nosso país. Estava bem na época deles. Ficou ruim com o Temer. Como que ficou ruim com o Temer, claro, Marlene? Não ficou, tá aí as provas mostrando. Não tem. Estava bem, não havia. A crise que havia aqui era a crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, e que naquela época o Lula disse que era uma marolinha, que ela não estava afetando o Brasil na época do Lula, que ele até brincou dizendo, não, essa crise aqui no Brasil é só uma marolinha. Mas muita gente acreditou no Lula, tem muitas pessoas que hoje em dia estão criticando ele, mas votaram nele e ele decepcionou uma nação. Não foi assim.
Não, Foi invenção não da Rede Globo isso aí? É mentira? Em é parte, tudo mentira, sim. estamos todos não cegos. Não é assim, não é só mentir, é tudo distorcer a verdade. Vou te contar um fato. Você vai contar na volta, porque tem intervalo, olha só. Tô mandando bom. parar vai. de fumar aqui, Marlene. Tá fumando o quê? Vai. Baseado. Mandem que eu obedeço. Vai, Quem tá aqui hoje no Avesso, Marlene Tite? Socas aqui, militante do comunismo, né? A gente dá voz pra todos os lados. Vamos conversar e vamos trocar ideia, né, Marlene? Eu acho que isso é... Segundo o nosso professor que veio aqui, um diálogo, ele só existe Quando tem quando duas pessoas né? conversam sobre uma coisa que evolua ela. Não, e que te deixa as opiniões, né? Então vamos dialogar no Avesso. A gente já volta aqui no Avesso, vai. Eu sou o DJ Eduardo Irigaray e realmente curto e sou apaixonado pelo programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Saint Beer, Espegato Premium. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa Aqui no do Avesso. Hoje, um programa comunista, é isso? Programa comunista, né? Não é comunista? Não é Marlene? comunista, Marlene? Não é? Claro que não. Até porque se fosse comunismo, ele não podia estar falando aqui, né, Marlene? Por quê? Porque estaríamos cerceados aqui, Verdade, não estaríamos é. em liberdade? Mas quem que te cerceia? Ninguém, não, hoje ninguém, graças a Deus, né? Então, poderia sim, né? Poderia. Mas não é comunista pelos Pela seus envolvimentos, né? Pela empresa, pelo Não. país. Ô Marlene, olha aqui, qual a diferença de socialismo e comunismo? É assim, no comunismo, eu vou te dar uma frase que é bem essencial. O socialismo, tu trabalhas e tu és pago de acordo com o teu trabalho, né? No comunismo é assim, cada um dá para a sociedade conforme a sua capacidade. Cada um dá conforme a sua capacidade. Se eu sou um médico, eu dou de acordo com a minha capacidade. Se eu sou um soldador ou um metalúrgico, eu dou conforme a minha capacidade de metalúrgico e de soldador. Mas eu recebo de acordo com as minhas necessidades. Então, se eu sou um pai de família que eu tenho 6, 8 filhos, ou um dos meus filhos é deficiente, eu tenho que receber Mas um quem salário define essa maior. necessidade? É um salário maior. E os Quem define a vadios? necessidade? E os Espera aí, vadios? vocês entenderam essas necessidades, as necessidades que eu tenho. Mas quem define? Se eu sou solteiro e não tenho muita necessidade, eu vou receber menos. Porque eu não preciso. Mas quem diz que tu não precisa? É, Vai o quem- quê? é É número de sociedade, filhos? a sociedade, as leis, a Constituição. Mas quem vai fazer isso? Mas quem cria? É o Quem povo cria? que faz, como tu me Mas perguntaste. todo mundo, do Marlene? Maduro. Todo mundo vai ter uma Sim. opinião? É o que aconteceu na Venezuela. Não houve um chamamento do Moro para definir um negócio lá, que eu não me lembro quando. Era Assembleia Constituinte, não tenho bem certeza. Não, mas- Parece que era isso. Mas você acha Ele que o chamou. povo votou na Venezuela? Sim, 8 milhões de pessoas Votaram, você acredita? Porque nós trouxemos os Acredito. venezuelanos aqui no Avesso. Eles falaram que Eles saíram fugidos da Venezuela. Eles falaram que Se eles que é saíram terrível morar lá. fugidos, porque lá houve gente acho que da OEA, eles convidaram, o Maduro convidou organismos internacionais que pudessem atestar a lisura do processo. E foi atestado que foi. Internacionalmente, todo mundo defendeu esse processo de votação. Agora, o que sai fugido da Venezuela, por que ele está fugindo? Por causa da fome? Mas o que é a fome na Venezuela? É porque os capitalistas, donos de mercado, tipo do Giasse, Bistec, etc., Angeloni, havendo um programa social aqui que os norte-americanos não estão gostando, eles vão falar com esses capitalistas, vão dizer, segurem o açúcar, segurem o arroz com feijão, segurem o papel higiênico, e eles seguram no mercado, retiram os alimentos das prateleiras, quando o povo vai comprar, falta. Então isso é É tudo culpa americana, você acha? Do imperialismo americano? Sim. O mundo é mal pelo imperialismo americano? Não, querido, não. Porque o imperialismo não existiu sempre. Ele foi criado a partir do sistema capitalista. Antes do sistema capitalista havia aquelas guerras e os domínios e os impérios. Como a Rússia era um tremendo império antes da Revolução Russa. Como o Império Otomano foi, como vários Como o Império impérios foram. Otomano, isso. Mas isso é vários- uma essência do ser humano, dominar o outro. Não. Não é? Você acha que não? Não.
O Brasil foi descoberto em 1500. O que que Cabral encontrou aqui? O que os brancos europeus encontraram aqui? Um sistema comunista primitivo, que não havia Estado, não havia polícia, não havia prisões, porque não havia crime. Mas não havia tecnologia, não havia evolução, não havia nada. Não, mas as pessoas, os índios aqui, viviam num estado primitivo. É certo que era primitivo, não significa que nós vamos ser primitivos como os índios, mas a organização social deles era comunista. Ou seja, tudo era comum. A terra era de todos, não havia propriedade privada da terra. Mas até uma tribo entrar em conflito com outra. O Brasil inteiro não era uma tribo só. Sim, eles tinham conflito e tinham guerras. Conflitos que eram criados ou por causa de uma fonte d'água ou por causa de um alimento. Havia conflitos e guerras, sim, entre os índios, mas era bem diferente, né? A organização deles era comunista. Então, o que nós podemos ter? Mas o índio tinha um pajé. Quem mandava na aldeia era um pajé. Não, ele não mandava, ele era uma pessoa influente, porque era de mais idade, tinha muita experiência. O pajé era mais ligado à religião, né? E outros, não sei que outros cargos tinha numa tribo de índio, não estou bem informada sobre isso. Mas a organização social deles era comunista. Ou seja, não havia propriedade privada da terra, nem da água, nem das frutas, nem da caça, nada era propriedade de ninguém. Mas você acha então correto que o Estado tem que ser dono de tudo, Marlene? Sim, é o povo, não é o Estado. As pessoas costumam colocar o Estado comunista como sendo o Estado explorador e dominador. Não é. Ele é o representante do povo. Porque é o povo, aliás, o nosso Estado também, de certa forma, ele é, porque todo mundo votou em Eduardo Cunha, todo mundo votou no Aécio, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente votou que eles se elegeram. O Aécio era senador, o Serra senador, que agora está mostrando o quanto que eles roubaram. Mas, Marlene, por que o comunismo... Por que ele não deu certo? Porque há os contrários. Quem que é o maior inimigo do comunismo? É o capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo, tu podes explorar outro trabalhador e ficar com lucro. Mas por que explorar? Não é maravilhoso trabalhar e ter o teu dinheiro e poder comprar as coisas que tu quer, Marlene? Mas eu posso ter mais. Eu posso ter mais. É só trabalhar mais. Só trabalhar mais, todo mundo trabalhar. Não é, coisa boa. Não é. Mas como não, Eu Marlene? não tive que usar o FIES para pagar a faculdade do meu filho, que eu disse para vocês, em determinado... Puxa, gente, por que a pobreza é pobre? Vocês estão querendo botar a culpa da pobreza no pobre, a culpa da prostituição na prostituta. Está errado esse viés de pensamento. A pobreza é uma questão social e ela surgiu historicamente com a humanidade. Ela não é uma coisa natural. Mas não existem pobres no comunismo? Não. Porque todos são pobres. Não. A divisão, sim. A divisão no início, quando se começa uma nação para entrar no socialismo, é claro que quando tu divide tudo com todos, fica se tem grande parte de pobreza, que é um saldo que o capitalismo deixa para nós. Tu tens um país que saiu do capitalismo, tem um monte de pobreza. Nós não temos... Olha como está o Rio de Janeiro, São Paulo, com aquelas favelas lá, com um crime organizado lá. Por quê? Aí o Bolsonaro diz, bandido bom, bandido morto, tem que matar todo bandido. Mas a sociedade que cria um bandido. É a sociedade, é a pobreza, é a miséria. Mas no Estado comunista não existem bandidos. Na União Soviética caiu drasticamente o número de crimes. Mas, Marlene, caiu porque eles matam e não informam, Marlene. O governo, ele mata lá, faz o que quer e não diz nada. Como é que você vai querer... Ele diz, da onde se esconde. Mas é óbvio que esconde. Por exemplo, agora com o almirante Otton, né, aquele que foi preso pelo Sérgio Moro, um cientista de projeção internacional, porque ele descobriu uma linha de centrífugas para trabalhar com urânio, que é bem mais barata do que as outras que tem aí, era só o Brasil que tinha. Aí o Moro também deve ter recebido uma ordem do imperialismo para prender aquele homem. Qual foi o crime? Ele diz que ele foi corrupto, mas por quê? Qual é a prova? É que ele realizou um trabalho de levantamento e de pesquisa dos nossos rios para a construção de hidrelétricas e algumas até com energia nuclear, e ele foi preso por isso, pelo Sérgio Moro. Ele recebeu 3 milhões do trabalho científico que ele fez. Mas eu perguntei para você, no sentido, então, onde o comunismo foi aplicado que deu certo?
Ele está dando certo em Cuba. Cuba, ele está dando certo? Você acha que ele dá certo em Cuba mesmo? Sim, Por quê, Marlene? claro. Por que ele dá certo em Cuba? O povo lá não tem nenhuma criança dormindo na rua. Querido, se as crianças estão... Mas, Marlene, eu não posso fazer o meu programa em Cuba. Eu não posso falar o que eu falo em Cuba. Que de repente pode, eu acho que sim. Mas você acha Tu certo? Já tentasse? Não, mas você acha certo? Não, eu não tentei. Inclusive, eu conversei com amigos da Unesco, a Pete estava aqui conosco, a gente ligou para eles, que fizeram trabalhos em Cuba. E não fui eu que falei, não fui a Cuba e não quero ir enquanto for um regime socialista. Né? Quando for aberto, eu vou. Por que tu não vais para te informar? Não quero ir. Como é que não quer? Não quero. Você foi em Cuba? Não fui porque não posso, não tenho dinheiro para ir lá. Mas por que você não pode? Quer dizer, se eu fizesse economia, não poderia ir. Poderia. Muitos amigos meus foram. E gostaram? Amigos. Sim. E por que não ficaram morando em Cuba se é perfeito? Porque eles são... Não é questão de perfeito, é melhor. É melhor que aqui, você acha? Sim. Da onde? O que é melhor em Cuba? As crianças não dormem na rua. Ótimo. E aqui é o único país. Os Estados Unidos têm uma mortalidade infantil de crianças que dormem na rua nos Estados Unidos é em torno de 2 milhões de crianças. Mas como é que você fala pra mim, olha aqui? Ai, meu amor, não me deixa completar. Não, deixa eu falar. Você falou pra mim, você foi torturada na ditadura porque tiraram a sua liberdade. Não foi porque tiraram a minha liberdade. Tá certo que me prenderam. Sim, mas tiraram a sua liberdade. Mas tiraram a minha roupa, tiraram essa tortura. Não, tiraram a sua liberdade. E você defende pra mim um local que não tem liberdade. Isso. Tu perguntasse de tortura. Tortura, eles me deram um choque elétrico no corpo inteiro. Eles me amarraram numa cadeira do dragão, que é uma cadeira com assento elétrico, e aí eles jogavam água para potencializar o choque. Então, quando eu recebi o choque, eu estava amarrada numa cadeira. Horrível, amarrada. Isso aí discutível. Mas a gente não está discutindo, mas por exemplo... Eu fiquei pendurada no pau de arara. Mas a Cuba é melhor que os Estados Unidos? E depende, assim, quando tu olha o luxo dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos parece ser melhor. Mas quando tu olha a pobreza dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos subiu drasticamente... Mas todo mundo é pobre em Cuba, Marlene. Não é, o país é pobre porque ele é resto da colônia, do tempo que ele era colônia da Espanha. Então, mas é por isso que mas o mundo não evoluiu graças ao livre mercado? Peraí, depende da história de cada um. Os Estados Unidos teve a sua história. Foram os ingleses para lá e durante um certo tempo os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Só que ele travou uma guerra de libertação, ou não travou? A guerra contra os de libertação, uma guerra pela independência, e rompeu os laços com a Inglaterra. Foi, acho, se não me engano, tem um artista aí muito bom que faz, o Patriota, parece, que faz esse... É bem bom esse filme. Mas assim, se o comunismo é tão bom, por que você levou só 3 mil votos para governador? Por que as pessoas não entendem o que é o comunismo? Sim, então? não, eles não entendem, porque não. Por exemplo, vocês estão me levando para esse lado, eu estou disposta a dialogar, mas, em geral, isso tudo é muito abafado. O que o comunismo faz de bom, eles não deixam que apareça. Não deixam. Por exemplo, em Cuba não existe... Tem uma frase do Fidel Castro que diz: esta noite muitas crianças vão dormir na rua, mas nenhuma delas é cubana. Foi um objetivo que o mesmo país pobre, mas ele cobre, ele protege todas as suas crianças. Para mim, isso vale mais do que um país como os Estados Unidos, que vai para Marte, vai para o Mercúrio, para Vênus, etc., mas que deixa a opção de gente morrer na rua também. Estão perguntando aqui se tu doa parte do que tu ganha para os mais pobres, qual que é a tua parte? Isso qual não é a tua resolve. parte que tu faz? Hã? É a luta. Eu dei a minha vida, que é o bem maior que eu tenho, eu dei a minha vida. Da parte do que eu ganho para os pobres, eu vou passar fome também. E não vou resolver o problema dos pobres. Então, esse não é o caminho. Eu dar esmola não é o caminho. Mas como é que você faz no comunismo? Quem não quer trabalhar, trabalhar? Tem que trabalhar. Quem não trabalha, não come. No comunismo é assim. Quem não trabalha, não come. E faz o que com essa pessoa? A não ser... Ele passa fome. Se ele passa fome, ele tem que aprender a trabalhar. Então, mas se eu quiser como é que ele vai? Ele vai provar, ele vai dizer que ele não tem tantas condições como, né, o outro que tem, né? Que daí ele vai ganhar mais, que a gente falou. Eu nunca li a respeito disso. Eu estou dando a minha ideia de que se eu estivesse num governo comunista, como resolveria esse problema? Chamam uns psicólogos, ele vai ser examinado. Qual é o problema dele não trabalhar? Ele não sabe? Aprende, vai para a escola. Mas quem não quer?
O vadio. Não, tem o vadio. não tem vadio. Não existe vadio no mundo? Não existe. Não, Marlene, você está vivendo em comum. Marlene, então. como é que não tem vadio? Eu conheço Marlene, um 100, eu depois entendeu? sou mais. Mas ele é criado, esse vadio é criado. Tu vê Pelo imperialismo americano. Não, pela sociedade capitalista. Pela sociedade capitalista. Tu olha o índio. No índio não tem vadio. É porque são todos vadios, né? Olha aqui, a gente já volta no Avesso com Marlene Socas aqui no Avesso. Vai. Olá, galera. Aqui é o Rafa, produtor de cinema. Avesso é tudo de bom. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Saint Beer, Espegato Premium. Voltamos, Pitbull Gonde. Voltamos aqui no programa do Avesso, hoje recebendo ela, que foi dentista por quantos anos, Marlene Socas? Dentista por quantos anos? Eu me formei com 21, eu estou com 83, então eu tenho 60 e poucos anos de formada. Odontologia. Só que eu trabalhei uns 59 anos, depois eu passei para os meus filhos, né? Meu filho também se formou em odontologia, minha filha se formou em psicologia, mas não conseguiu trabalhar na área, então trabalhar ali com meu filho. Tá certo, saímos falando aqui, estamos num papo sobre comunismo, socialismo e tudo isso. Bem. Marlene, no governo comunista, o Estado é o líder supremo de tudo. Não é líder, a tendência do Estado no comunismo é desaparecer como inútil. Sim, A tendência, mas isso historicamente... Mas isso é como anarquismo, então não tem não, sentido. Não é. Mas depende de anarquismo como... A essência básica não existe. A essência não anarquismo como falar, porque quando tu cita a palavra anarquismo, parece que é bandalheira, é bagunça, é coisa cada um cuidando da sua vida. Desgovernado, Há uma diferença entre anarquismo e comunismo que é nessa questão do Estado. O anarquista já quer chegar numa situação de sem Estado sem passar pelo socialismo. Os comunistas acham que a gente tem que passar no Estado socialista porque ainda tem muita coisa ruim, negativa que vai sobrar do capitalismo para nós. Ainda tem favela, tem gente pobre, tem gente ignorante, tem gente que está trincado, a sua mente está tão trincada que ele é um bandido, porque o bandido é isso, é uma pessoa que trincou a sua mente em algum momento da sua vida, por N coisas que pode acontecer com ele. Por isso que eu acho que o bandido não é culpa por ser bandido, é a sociedade que cria. Numa sociedade de índios não tem bandido, não tem. Não. Eles matavam. Não sei, os livros de história não registram. Eu nunca li isso. Estão perguntando por que tantos fogem do sistema dos países comunistas. Eu não sei se fogem. fogem. Se é um sistema tão bom, não deveria ser um sistema melhor com cidadãos mais satisfeitos? Sim, deveria. Muita gente ficou. Quer dizer, alguns fogem porque querem ganhar mais dinheiro. É aquilo que derrubou aquele avião da Chapecoense. O cara botou gasolina no limite e quando chegou lá ele teve que fazer uma manobra, gastou mais gasolina e o tanque ficou seco e ele caiu. Por quê que o cara botou gasolina no limite? Ele não conseguiu botar uns litros a mais para ganhar dinheiro no limite. É isso que no capitalismo todo mundo quer ganhar dinheiro. Não interessa se aquilo vai fazer gente pobre. Não interessa se tu estás numa posição de ganhar dinheiro, porque se tu ganha muito dinheiro é porque outros não estão ganhando. Tu estás criando pobreza de um lado. No comunismo isso aí desaparece. Todos vão ganhar igual, mas todos têm direito igual, todos têm direito ao estudo igual, todos têm direito a um tratamento de saúde gratuito e medicamento gratuito. Isso existe em Cuba, existiu na União Soviética, enquanto perdurou o regime lá. Era assim, tu não precisa ganhar dinheiro. Por quê? Porque tu tens escola de graça, estudo de graça, moradia praticamente de graça, o transporte lá na União Soviética, no metrô lá, aquele metrô famoso porque é muito bonito, era uma caixa de fósforo, mais ou menos, o preço de uma caixa de fósforo. Mas, por exemplo, o homem que inventou o Tetris, ele é russo. O Tetris, aquele joguinho de encaixar. Sabe aquele joguinho das pecinhas? Colorido, aquele coloridinho? Que a gente joga colorido, né? Colorido, na verdade, ele é russo. Só que em virtude da política russa, né, de dominação do Estado, ninguém podia ter propriedade intelectual sobre qualquer criação. Não há. E ele não registrou. Sim. E o Tetris foi registrado no Ocidente. Sim. E alguém ficou rico. Sim. Então você acha que é errado isso?
Acho que sim, porque quando tu acumulas uma riqueza, tu estás tirando de outros que não ganham. Mas quanto mais capitalismo, mais emprego. Quando tu acumula muito dinheiro na tua bolsa, na tua mão, na tua pessoa, é porque outros estão contribuindo para essa tua riqueza. Da onde é tirado esse dinheiro que tu vais receber? É tirado das costas de quem trabalha. Então, muitos estão trabalhando para poder acumular na tua mão. Mas isso é injusto. Quem trabalha está ganhando também. Por que tem que ganhar igual? Por que vamos fazer diferente o trabalho do coveiro e do médico? O médico trabalha para salvar vidas. O coveiro enterra os cadáveres. Se o coveiro faz uma greve e não trabalha, nós riscamos a profissão. Eu não quero ser coveiro porque eu sou muito bacana, eu sou branca, tenho cabelinho louro, olhinho azul. Imagina se eu vou ser coveiro. Não vou, eu quero ser médico. Aí ninguém vai ser coveiro. Aí os cadáveres vão se amontoar, vão apodrecer, vai dar doença, entende? Mas aí o Estado comunista decide que é coveiro, então. Não, querido. Todo mundo escolhe livremente a sua profissão. Isso aí é outra mentira que o pessoal diz. Que o comunismo dá liberdade? Dá, claro que dá liberdade. Porque como é que tu vai ser feliz se tu és obrigado a trabalhar numa coisa que tu não gosta? E o comunismo não é para semear infelicidade. O comunismo é para semear felicidade. Que mas as pessoas... na teoria é muito bonito, Marlene? Não, na teoria é muito bonito. Teoria é lindíssimo. Funcionaria maravilhosamente. Se todo mundo concordar, tudo funciona muito bem. Quer dizer, tu tens liberdade para escolher a tua profissão. Eu não escolhi odontologia, eu queria ser química. Por que eu queria estudar química? Porque meu ícone, na época, era a Madame Curie, aquela polonesa que veio para a França e lá conheceu Pierre Curie, quem descobriu o rádio, o elemento químico chamado rádio, né, que provoca irradiação. Eles estudaram isso, foram premiados e ela ficou... Nossa, conhecidíssima no mundo inteiro. Não ficou rica, não ficaram ricos, porque naquela época essas coisas nunca davam dinheiro, como hoje também. Esse Otton que foi preso, né, o almirante Otton que descobriu essas centrífugas, agora ele está solto porque nós fizemos uma campanha muito grande, nacional, pela soltura dele. Então entraram com habeas corpus, ele foi libertado, finalmente ele foi libertado. E ele está dizendo para todo mundo que a prisão dele interessava às multinacionais. Quando eu falo aqui desses problemas dos Estados Unidos e do imperialismo dos Estados Unidos, é porque outras pessoas estão me dando base para isso. Esse caso do almirante Otton foi um. Então, nós estávamos discutindo a questão do trabalho. Esse almirante Otton, por exemplo, ele deve ganhar tanto quanto um marinheiro? Sim, por que não? Porque sem um marinheiro, ele é almirante, né? Mas sem o trabalho do marinheiro, sem o trabalho do metalúrgico, o almirante Otton ia construir a sua centrífuga como? Ele concebeu na cabeça dele, porque ele tinha capacidade para isso. Mas a culpa, então, do imperialismo é o desejo, é isso? Mas o trabalho dele se realiza com o concurso da sociedade. Como é que o almirante conseguiu fazer aquela centrífuga? Porque ele estudou em várias escolas, onde muitos trabalharam, foram professores, para ele estudar. Ele usou livros que muitos operários gráficos trabalharam nas gráficas para fabricar os livros que ele estudou. Muitos fizeram lápis e caneta para ele usar. Alguém construiu a cadeira onde ele se sentou na escola. Isso nós não estamos discutindo com você. Que bom. Não, estão trabalhando. O que estamos discutindo é que alguém ganhe mais pelo seu direito de individualidade. Que direito, querido? É um direito instituído. Não, um direito que Deus me deu de ser diferente. Deus me deu uma possibilidade de criar mais. Tá, por que eu não posso ganhar mais? Aí nós esbarramos numa questão de Deus, que Deus ninguém prova que existe e ninguém prova que não existe. Então não dá para tu trabalhar com Deus. Mas se eu trabalho mais do que fulano, eu não mereço ganhar mais, Marlene? 2 mais 2 é 4. Mas por que eu trabalho mais e não ganho mais? Por quê? Se eu quiser ficar trabalhando mais. Eu quero trabalhar 20 horas. Para que tu vai juntar dinheiro? O que tu vai fazer com esse dinheiro se tu tens hospital de graça, tens saúde de graça, tens estudo de graça, transporte quase de graça, mas, moradia Marlene, quase de graça? Por que as pessoas não enchem seus barcos e invadem Cuba para morar lá? Por que eles atravessam um deserto para os Estados Unidos? Porque eles não têm compreensão disso. Eles não têm. Tá bom. Eles acham que Cuba é um inferno, porque isso todo mundo diz que Cuba é um inferno. Todo mundo dizia que no Iraque o Saddam era um ditador,
E diziam que ele tinha armas de destruição em massa. Ele não era um ditador? Não sei, eu não fui no Iraque para saber. Eu não conversei com iraquianos, mas ele era... Tá, mas não, você está dizendo que o Saddam não era um ditador, então. Como o Maduro, eles estão dizendo que o Maduro é ditador. Por quê? Porque eles votam nele. O Fidel Castro era chamado de ditador, mas o povo elegia o Fidel Castro. Tinha eleição de 2 em 2 anos em Cuba. Tinha. Marlene, olha... Tem eleições. Olha, isso me deixa preocupado, porque você é uma pessoa que tem 34 anos. Você falar que tem eleições em Cuba... Claro, sempre houve. Elas eram democráticas? Então? Sim. Democráticas? Como é que começa a eleição em Cuba? Começa no quarteirão. Achei que era no paredão. Errei. Paredão houve. O paredão aconteceu. O Che Guevara até foi um dos defensores do paredão. Porque o Fidel era até mais complacente. Havia um inimigo lá e estavam discutindo o que é que fariam com aquele infiltrado ali, que era um paredão espião. só ouviu? Existiu? Não sei, eu sei que eles levaram para o paredão os torturadores, os homens que provocaram muitos crimes contra a humanidade, contra o povo. Esses foram executados, não tinha nem chance. Mas eles estavam certos fazendo isso? Não sei, depende do que eles... Do quê? Que eles acordaram. Mas um torturador em Cuba é diferente do seu torturador no Brasil? Não, é igual. É igual? Se eu tivesse que votar pela punição, assim, pena de morte para um torturador, eu seria contra. Não, ele tem que viver e estudar a história do Brasil que está sendo escrita neste momento. Nós estamos escrevendo a história do golpe de 64, aliás, essa já foi praticamente escrita, esgotada. Mas agora o golpe de 2016 também está sendo escrito. Vai estar nos livros, história, então? Daqui a pouco, sim. Só que com uma visão também diferente de quem escreve. Eu escrevi um livro a meu respeito e a respeito do deputado estadual Paulo Stuart Wright, que era um deputado. Com o golpe de 64, ele foi cassado, foi expulso da Igreja Presbiteriana. O embaixador Lincoln Gordo dos Estados Unidos veio almoçar com os parlamentares, os deputados aqui de Florianópolis, e conseguiu que eles cassassem Paulo Wright. Mandaram um dossiê para a Igreja Presbiteriana para que expulsasse o Paulo Wright. Por quê? Que crime que Paulo Wright cometeu? Ele fez aqui no litoral catarinense 27 cooperativas de pescadores pobres. Ele andava com os pescadores pobres, era meio parecido com Jesus Cristo. Mas, Marlene, o ouvinte tá mandando para você, ó. Pergunta para Marlene se a gente fizer uma vaquinha, pagar a ida dela para Cuba, mas ela tem que viver como cubana, ela vai. Adoro, como adoraria. Como cubano, você viveria? De qualquer forma. Um prazer? Por que você tá no Brasil? Gostaria de voltar pro Brasil, porque aqui estão meus filhos, são as minhas raízes, a minha língua, a minha cultura, o meu samba, porque eu adoro samba, uma roda de samba é comigo. E isso aí talvez não encontre em Cuba. Em Cuba eu vou encontrar outra cultura, que eu gosto muito da salsa e outras danças de lá. Calientes? Mas sim, mas o samba também é bem caliente. Mas assim, se eles fizerem uma vaquinha e me mandarem em Cuba para eu ficar vivendo lá como cubano. Como cubano, não como trabalhador, nós, como uma faxineira. Eu aceito trabalhar como faxineira. Aceito. Viver em Cuba? Sim. E vamos estabelecer uns 6 meses? 3 meses, não sei, de experiência. Eu estou com 83, mas a faxina eu posso executar. Dá para encarar? Dá para encarar, sim. Então, eu adoraria. Vamos fechar esse negócio? Não sei, eles estão falando aqui. Tem gente aqui que quer participar da vaquinha. Bastante, Marlene. Assim, vocês quem propôs, quem fez essa proposta, puxa a vaquinha, vão arranjar dinheiro para eu ir. E depois, para voltar, é outra coisa, porque eu posso morrer por lá, eu já estou com 83 anos, mas também não tem problema, eu posso morrer. Estou falando que a senhora está num patamar além do que meros capitalistas conseguem entender? Como um patamar além? Como? Além, estão te elogiando, né? A Marlene está num patamar além do que meros capitalistas conseguem compreender. Ah, tá certo, porque o capitalista não enxerga um palmo na frente do seu nariz quando a questão é lucro. O lucro é dele, ninguém tasca, eu vi primeiro. Ele aprendeu isso, aprendeu na história. Porque a humanidade, ela não se organiza no sistema capitalista, ela se organiza no sistema comunista, quando os homens
que a Bíblia diz que foi Adão e Eva, mas a ciência está descobrindo que o homem é uma descendência do macaco, isso está mais do que provado, e organizaram tribos e grupos, seja lá o que for. Eles viviam no sistema comunista, foram milhões e milhões de anos que o homem primitivo viveu nas cavernas, dividindo tudo, dividindo a moradia, dividindo o alimento, a caça e tudo. Eles começaram a brigar com a descoberta do fogo. Mas nas tribos africanas, historicamente, que se matam e vivem em sistemas comunistas? Hoje? Não, historicamente, a história inteira. As tribos não podiam se encostar. Sei. Pode ser. Eu acho que sim, que o homem primitivo também se matava. Eles se matavam uns aos outros. Estão falando que lá em Cuba não tem nem eletrodoméstico para fazer a faxina, dona Marlene. Então complicado. Falaram que também não vai ter isso. Eu faço faxina com a minha mão. Eu não tenho eletrodoméstico. Quando eu era jovem, que eu fazia minha faxina e não havia eletrodoméstico, tipo lavadora de roupa. Mas a senhora foi dentista, trabalhava, atendia as pessoas, ganhava o seu dinheiro, fazia suas coisas. Não é maravilhoso, dona Marlene? Mas alguém fazia faxina para mim. Muitos faziam a faxina enquanto eu estava trabalhando no consultório. Como é que eu vou trabalhar? Olha aqui, que bom que tu pegasse esse gancho. Como é que um dentista começa a sua vida? Ela pega um consultório dentário. Quem fez a cadeira? Quem fez a seringa para eu aplicar a injeção? Não sou eu, dentista, que vou fazer. Quem faz são os trabalhadores das metalúrgicas, das fundições, que fundem o aço para fazer a seringa, para fazer o espelhinho bucal, para fazer os boticões e os fórceps com os quais eu vou extrair um dente. Não fui eu que fiz. Foram outras pessoas que fizeram. Bom, mas eles ganharam para isso? Não, mas ganharam pouco. Mas pouco, então o problema é a definição do salário. Muito? Não. Se não precisa de nada? Não precisa. O salário... Não precisa de nada. A questão do salário, aí colocamos duas coisas diferentes entre um social-democrata e um socialista e um comunista. Não dá tempo pra... Mas não, acabou o avesso. Não tem que entrar outro programa. Infelizmente não vai dar. Ai, viu? Acabou o avesso. Eu falei que era muita história pra um não dá. O programa só é pouco. É pouco. Tem que vir pra falar mais. Chama outra vez. Marlene, obrigado pela... parte desse ponto. Começa da social-democracia. É isso que nós paramos? Marlene, obrigado pela presença. Imagina. Prazer receber você. Desculpa se bagunçou, né? Mas vocês... Nunca peça desculpa no programa do avesso. Não precisa, Essa não é necessária. Não precisa de desculpa. Cada um defende seu ponto de vista e aqui nossos ouvintes, metade tá dizendo que sim, metade tá dizendo que não. E todo o programa é assim. Fechou? Eles não gostam de mim. Eles não gostam de mim. Adoram a pizza. Pode me convidar que eu venho pra responder. Beijo, ó. Bom fim de semana. Coração segue vermelho? Sempre. Vermelho, lado esquerdo do peito. Marlene Socas, hoje aqui do programa. Vamos fazer a revolução e tu? Eu tô trabalhando, eu vou lá comprar meu cafezinho, porque eu trabalho. Eu tenho um mastro aqui pra você botar bandeira. Tchau. Oi, eu sou Jéssica Horácio de Souza, psicóloga, psicoterapeuta corporal. Mentes insanas passam pelo programa do avesso.